História 1. A sombra do mangueiro. A lua cheia iluminava o céu escuro da noite, quando uma figura solitária se aproximava da velha casa de campo, cercada pelo silêncio da floresta. Era uma noite comum, até que, de repente, algo estranho foi visto nas sombras do mangueiro. Uma sombra, movendo-se como se fosse uma extensão da própria noite, começou a se arrastar em direção à casa, desafiando a escuridão e deixando o ar carregado com uma sensação de perigo iminente. Você já se perguntou o que acontece quando a natureza toma o controle de nossas terras, quando os espíritos do passado caminham entre nós? Se você está aqui, nas Lendas do Corvo, é porque gosta de histórias misteriosas, histórias que nos fazem questionar o que está além do nosso entendimento. Antes de começarmos essa jornada, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Assim, você ajuda a manter as lendas vivas, aqui nas Lendas do Corvo. Agora, prepare-se para ouvir algo que vai arrepiar até os ossos. Eu cresci em uma pequena fazenda no interior, onde as histórias passavam de boca em boca e todo morador tinha algo para contar. Meu avô, um homem rústico com olhos que não tenham visto o peso do tempo, sempre foi um homem de poucas palavras. No entanto, à noite, quando a lua cheia brilhava no céu, ele se sentou ao redor da fogueira, olhou para o fogo e começou a contar suas histórias. As mais aterrorizantes ele reservava para quando o silêncio da noite se tornasse absoluto, como se ele soubesse que, naquele momento, a própria terra estava ouvindo. E foi em uma daquelas noites que ele me contou sobre o mangueiro. Não era um mangueiro qualquer, mas uma árvore antiga com galhos tortuosos que compensavam a própria vida. O avô me disse que nas noites em que a lua estava cheia, a sombra do mangueiro se estendia de maneira estranha. Não só se estendia, ela se movia, como se tivesse uma vontade própria. É como se a árvore estivesse viva, e sua sombra, uma extensão do espírito que habita a terra, disse ele. Mas o mais assustador era a lenda que envolvia aquela árvore. Era dito que em tempos passados havia um homem desaparecido, perto daquele mangueiro. E não foi só ele. Outros desapareceram também, sempre nas noites em que o mangueiro parecia se mexer sozinho. As pessoas sabiam que a sombra que se estendia sob a árvore era, na verdade, a alma dos que foram tomados por um espírito antigo. Cuidado com a sombra do mangueiro, dizia meu avô sempre, pois ela não pertence a este mundo. Naquela noite, o ar estava pesado, carregado de um silêncio ensurdecedor. Não havia som de animais, nem o vento soprar nas folhas. Eu estava sozinho na fazenda, apenas a luz da lanterna quebrava a escuridão. As histórias de meu avô me perseguiram, mas eu tentei desconsiderá-las, tentando ser racional. Após todo esse tempo, eu sabia que, ao menos, poderia atravessar o campo sem me preocupar com sombras de mangueiro. Mas então, ao me aproximar da árvore, algo aconteceu. Algo que nenhum ser humano pode explicar com lógica. Eu vi a sombra. Não era a sombra comum de uma árvore sob a luz da lua, mas algo mais denso, mais vivo. A sombra parecia se esticar e mover-se, como se tivesse um propósito, como se estivesse me observando. Fiquei paralisado. O que parecia ser apenas uma árvore, agora estava diante de mim, transformada em algo que não conseguia compreender. Eu caminhei até ela, meus passos pesando na terra úmida. A sombra se movia lentamente, como se me atraísse para mais perto, mas eu não sabia o que fazer. Meu avô nunca me disse o que poderia acontecer se eu chegasse muito perto. A única coisa que ele me disse era para nunca deixar a sombra do mangueiro se aproximar de mim. E eu não sabia por quê. A sensação era de um peso invisível. Algo estava ali, me observando. O que quer que estivesse lá, naquela sombra, não pertence a este mundo. Naquela noite, a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor.
Eu sabia que algo estava vindo, que algo estava se movendo nas sombras, mas à medida que eu olhava, a sensação de ser observado se intensificava. Eu tentei recuar, mas minhas pernas estavam pesadas. A sombra estava ficando mais próxima, mais tangível. Eu poderia ver sua forma distorcida se alongando, como se estivesse se estendendo para me alcançar. Foi quando a verdade veio à tona. A sombra não estava apenas me seguindo, ela estava tomando forma. A árvore, que até então parecia ter sido uma simples mangueira, estava se erguendo, as raízes retorcendo-se como dedos de uma mão, e uma figura escura surgia da árvore. Uma silhueta fantasmagórica, envolta pela própria sombra que ela projetava. Eu senti uma onda de pavor me invadir. O espírito que meu avô mencionou foi revelado. Não era apenas uma lenda ou um conto de terror. Era real. A sombra que cresceu e se moveu na frente de mim não era humana. Era algo antigo, algo que havia se alimentado da vida de muitos outros. Antes de mim, eu queria correr. Meu instinto gritava para que eu fugisse, mas as minhas pernas estavam presas ao chão, como se a terra me absorvesse. A figura sombria, agora mais definida, avançou lentamente na minha direção. Ela não tinha rosto, mas seus olhos, ou o que eram olhos, brilhavam com uma luz fraca e sinistra. A cada passo, um arrepio corria pela minha espinha. Eu sabia naquele momento que minha vida estava em risco. A figura se aproximou mais, e então uma voz fria e ecoante me chamou. Era como um sussurro, mas ao mesmo tempo parecia ser um grito de dor. A voz não era humana, e a sensação de estar sendo levada para outro lugar, para outra dimensão, me dominou. A sombra parecia me envolver, puxando-me para uma escuridão sem fim. Foi então que, em um impulso desesperado, eu gritei: "Quem é você? O que você quer de mim?" A figura parou. A sombra se expandiu, tomando forma mais uma vez. Ela se mudou. De mim, sua presença agora dominando o campo e tudo ao redor. A voz se fez mais clara. "Sou o guardião da terra que você pisa. Estou aqui para cobrar o que é meu." Eu me vi naquele momento como uma marionete em suas mãos. O espírito, ou o que quer que fosse, não tinha a intenção de me matar, mas sim de me aprisionar. Ele queria que eu permanecesse ali, junto à árvore, como tantas outras almas que tinham sido engolidas por sua sombra ao longo dos anos. Meu avô tinha me alertado o tempo todo, mas eu não quis acreditar até estar frente a frente com a realidade. Mas o espírito, ao invés de tomar minha alma, fez algo inesperado. Ele falou com uma voz que parecia se fundir com o vento. "Você não é mais livre, mas não está completamente preso." O mangueiro, que antes parecia simples e inofensivo, agora era um portal, uma prisão espiritual. Ao amanhecer, a sombra remota, a árvore voltou à sua forma estática e comum. Eu estava de volta ao meu campo, mas algo havia mudado. O espírito havia marcado meu corpo e minha alma. Eu não era mais o mesmo. Eu sabia que a qualquer momento a sombra retornaria, me chamaria para novamente me perder nas sombras do mangueiro. E assim, como as lendas que vivem na memória do interior, essa história permanece viva em mim. À noite, quando a lua cheia aparece, eu ouço o sussurro e vejo a sombra crescer. História 2. O cavalo negro da estrada de poeira. Imagine uma cena, uma estrada de terra no meio do campo em plena noite, sem uma alma viva por perto. O som do vento é o único que quebra o silêncio absoluto, até que no horizonte algo surge. Uma figura sombria e imponente. Um cavalo negro galopando sozinho pela estrada de poeira. Não há cavaleiro, apenas o animal, com os olhos brilhando como fogo. Então a lenda vem à tona. Dizem que quem avistar o cavalo negro está marcado para morrer. Você está pronto para saber o que acontece quando a morte vem a cavalo? Eu cresci em uma pequena cidade rural, longe da melhoria da cidade grande. A vida aqui era simples, mas havia algo que sempre me inquietou.
As histórias de velho, contadas pelos mais antigos da cidade, sempre giravam em torno de algo mais sombrio. Havia algo nas estradas de terra, algo que a maioria preferia não comentar. Eles falavam de um cavalo negro que, em noites solitárias, surgia nas estradas de poeira, galopando sem cavaleiro, com seus olhos brilhando como fogo. Era uma lenda conhecida por todos, mas nunca levada a sério. A maioria pensava que era apenas um conto para assustar as crianças, mas havia algo no ar que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha. E foi naquelas noites em que eu estava voltando de uma viagem para a cidade vizinha que vi algo que mudaria minha vida para sempre. A estrada estava vazia, sem movimento. O silêncio era absoluto e eu vinha sozinho, cercado apenas pelos meus próprios passos e pelo barulho do vento. Foi quando, no meio da neblina, algo apareceu no horizonte. Uma silhueta escura. Um cavalo negro com uma crina longuíssima que se move em direção à minha direção com uma velocidade impressionante. Não havia cavaleiro, apenas o animal, com seus olhos ardendo em um tom avermelhado como brasas. A sensação de que me invadiu foi algo completamente errado. Não era um cavalo comum, não era só uma presença, era um presságio. Eu tentei ignorar, tentei seguir em frente, mas o cavalo se aproximava rapidamente, com os cascos batendo forte na estrada de poeira. Eu pude sentir o cheiro de terra, úmida e algo mais, algo que não consegui identificar, mas que me causou arrepios. A lenda dizia que o cavalo negro só aparecia para aqueles que estavam marcados para morrer. Eu sabia disso, mas ainda assim pensei que era apenas uma superstição, uma história inventada para assustar os mais jovens. Mas, à medida que o cavalo se aproximava, meu corpo começou a reagir de maneira diferente. Minha respiração ficou mais pesada. As mãos suavam frias e a sensação de estar sendo presente se tornou insuportável. Quando o cavalo passou por mim, ele desacelerou por um momento. Seus olhos se fixaram nos meus e algo em mim congelou. Havia uma inteligência naqueles olhos, algo profundo e antigo que parecia saber mais sobre mim do que eu mesmo sabia. Não era normal. O cavalo não parou, mas antes de continuar a sua jornada, fez um movimento sutil, como se me convocasse a segui-lo. Foi quando a voz de uma velha apareceu na minha mente como um sussurro. O cavalo negro vem para aqueles que têm algo a pagar. Eu sabia que deveria ignorar, virar as costas e continuar meu caminho. Mas algo dentro de mim dizia que essa seria uma decisão fatal. A partir daquela noite, algo mudou. Não era mais apenas uma lenda ou uma história para assustar. Era real. E a presença do cavalo negro me perseguia. À noite, enquanto eu tentava descansar, senti os cascos ecoando à distância, vindo de algum lugar. Mas quando eu olhei pela janela, não havia ninguém lá. A sensação de estar sendo observado se intensificava. Eu não consigo mais dormir. Comecei a ver o cavalo em meus pesadelos. Às vezes, ele estava atrás de mim, galopando na escuridão com os olhos brilhando. Outras vezes, ele me observava, imóvel, com aquele olhar penetrante. Uma noite, a sensação de pavor foi tão forte que não consegui resistir. Eu provavelmente saberia o que estava acontecendo, o que esse cavalo queria comigo. Eu decido sair. Decidi ir até a estrada onde tudo começou. A estrada estava deserta, como sempre, mas algo estava diferente. O ar parecia pesado e o vento parecia sussurrar meu nome. Quando olhei para o horizonte, lá estava ele novamente, o cavalo negro, estático, parado na estrada, olhando diretamente para mim. Sem pensar, comecei a andar em direção ao animal, como se uma força invisível me guiasse. Quando estava a poucos metros dele, ele começou a andar também. Seus cascos batiam no chão com uma força que parecia atravessar minha alma. O que quer que estivesse acontecendo, estava prestes a acontecer. Algo estava se aproximando. Algo
que eu não conseguiria evitar. Foi quando eu cheguei mais perto do cavalo que ele finalmente se moveu, não mais de uma forma impessoal, mas com um propósito claro. Ele começou a se aproximar de mim e, em um piscar de olhos, uma presença sombria e opressiva tomou conta do meu corpo. O cavalo se parou diante de mim e uma voz que parecia vir de dentro da minha mente surgiu. Você não entende, mas está sendo testado. Aqueles que veem o cavalo negro está marcado, não para morrer, mas para enfrentar o que vem em seguida. Eu não sabia o que isso tinha a ver, mas naquele momento eu sabia que a morte não era o destino, mas algo muito pior. O cavalo negro não era uma criatura da morte, mas sim um ser que caçava aqueles que estavam prestes a enfrentar a própria essência de seu medo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa estava clara. Eu havia sido escolhido para enfrentar o que estava por trás do cavalo negro. Eu deveria cumprir um propósito, mas não sabia qual era. O cavalo, com seus olhos flamejantes, se virou e começou a caminhar de volta para o horizonte. Não era mais uma lenda simples. Eu estava dentro da história. E agora eu preciso descobrir como sair de lá. Nas semanas seguintes, o cavalo negro me perseguiu incansavelmente. Eu o via em meus sonhos, senti sua presença ao meu redor, em todos os momentos. Era como se eu estivesse sendo caçado e não conseguia escapar. Mas foi em uma noite de tempestade que a verdade veio à tona. O cavalo não estava apenas me marcando, ele estava me guiando. Eu segui o animal até uma antiga encruzilhada, no fundo da estrada de poeira. Quando o cavalo se afastou, eu entrei na encruzilhada. E foi então que tudo fez sentido. A estrada não era apenas um caminho físico, era uma metáfora. O cavalo negro era um guardião, e a encruzilhada representava uma escolha que eu tinha que fazer. Eu estava diante da morte ou da redenção. Ao fazer minha escolha, o cavalo negro desapareceu, mas sua presença nunca se foi. Ele se tornou uma parte de mim, um guardião silencioso. Eu entendi que o cavalo não trazia a morte, mas sim um teste. Um teste para aqueles que estavam prontos para enfrentar a verdade de suas vidas. O cavalo negro da estrada de poeira agora é parte de mim. Cada vez que via a estrada deserta, sentia sua presença, mas também entendia o que ele queria me mostrar. Ele não estava lá para me matar, ele estava lá para me ensinar a viver. Às vezes, a morte não é o fim. Às vezes, ela é apenas o começo de uma jornada que só os corajosos conseguem atravessar. História 3. A voz da mulher do rio. A lua cheia iluminava a floresta naquela noite. O som da correnteza do rio se misturava ao vento suave que balançava as árvores. Mas então, uma voz doce, quase melancólica, começou a ecoar através da floresta. Uma voz feminina que parecia chamar alguém, atraindo-o para as águas. Mas havia algo mais. Quem se aproxima jamais voltaria. A história da mulher do rio sempre foi uma lenda entre os moradores da região. Mas quem ousou testar? A história nunca voltou para contar a verdade. Você está pronto para ouvir o que acontece quando a voz da mulher vem da água? Eu cresci em um vilarejo ribeirinho. Tudo era simples e tranquilo, até que uma história antiga começou a aparecer nos meus pesadelos. Meu avô, um homem sábio, sempre conhecido da mulher do rio. Ela era uma lenda. Contavam que em noites de lua cheia, uma voz suave e encantadora surgia da água. Ela chamava, sussurrava e qualquer um que se aproximasse desaparecia. Eu sempre duvidei dessas histórias. Para mim, eram apenas contos. Mas naquela noite, algo mudou. Eu estava sozinho em casa quando a ouvi pela primeira vez. Era um som suave, mas distinto. Como uma canção, algo que parecia ter vindo do próprio coração da floresta. Era uma voz feminina, doce e quase melancólica.
Eu não sabia se era um truque da minha mente, mas uma parte de mim sabia que algo estava errado. A voz parecia se dirigir a mim, chamando-me para o rio. Eu tentei ignorar, mas não consegui. Era como se estivesse hipnotizado, incapaz de resistir. Naquela noite, a voz parecia mais forte, mais clara. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Era como se a água estivesse me chamando, como se algo invisível estivesse puxando minha alma para longe. Eu decidi seguir a voz, mas antes de sair, algo me fez hesitar. Meu avô sempre me dizia: o rio tem seus próprios segredos. Não confie na voz da mulher, mas como todos sabemos, quando uma curiosidade chama, é difícil resistir. Eu caminhei pela floresta, meus passos abafados pela grama úmida e o som do rio à minha frente. A voz parecia guiar meus passos, me dizendo exatamente onde ir. Eu estava sendo atraído para as águas. O rio parecia tranquilo, sua superfície refletindo a lua cheia, mas o silêncio ao redor era opressor. Nenhum som de animais, nenhum movimento das folhas, apenas a voz, cada vez mais clara. Eu cheguei à margem do rio, onde a água refletia a luz da lua como um espelho. E ali, à beira da água, a vi. Ela estava de pé, nas águas profundas, com os cabelos negros caindo sobre seus ombros e um vestido branco que parecia flutuar ao redor de seu corpo. Seus olhos estavam fechados e ela cantava baixinho, com uma voz suave e irresistível. Eu sabia que deveria ir embora, mas não consegui. Algo em seu olhar me atraiu, como se ela soubesse tudo sobre mim, como se me convidasse a dar o último passo. A mulher abriu os olhos e me olhou diretamente. "Venha", disse ela. Sua voz agora um sussurro mais firme e poderosa. "A água me guarda e a você também." Eu estava hipnotizado, mas uma parte de mim ainda lutava contra o desejo de entrar na água. O que era aquela mulher? O que ela queria? De mim? Lembrei das histórias de meu avô e do que ele sempre me disse. A mulher do rio é uma alma perdida. Ela está presa na água, esperando por aqueles que ousam ouvi-la. De repente, as águas começaram a se agitar. A mulher se movia lentamente, seus passos leves, quase como se ela estivesse flutuando. Eu pude ver seu rosto mais claramente agora, e o que vi fez meu sangue congelar. Seus olhos, embora humanos, tinham um brilho estranho. Não eram olhos de alguém que pertencia a este mundo. Eram olhos vazios, sem alma, como se ela fosse uma criatura feita da água e da escuridão. "Você pode me levar para onde eu pertenço", ela disse, com uma voz que soava mais como uma ordem do que um pedido. Eu sabia o que ela queria e tive medo de falar. Ela não era apenas uma mulher. Ela era uma entidade, algo muito mais antigo que qualquer um de nós. Ela estava presa naquele rio, esperando por almas inocentes como eu para finalmente escapar. Eu dei um passo para trás, mas algo me puxava. A água parecia me chamar, me envolver. A mulher simpática, mas seu sorriso não era caloroso. Era cruel. "Não tente fugir", ela sussurrou. Eu tentei gritar, mas minha garganta estava seca. A mulher levantou as mãos e a água ao redor dela começou a se erguer, formando uma onda crescente. Eu sabia que era o momento. Eu tinha que decidir, lutar contra essa força sobrenatural ou permitir que ela me levasse para as profundezas. A água subiu rapidamente, envolvendo meus pés, minhas pernas, até meus tornozelos. A mulher avançou, mas eu sabia que se a deixasse me tocar, nunca mais voltaria. Lembrei das palavras de meu avô, as últimas palavras que ele me disse antes de morrer. "Nunca olhe para os olhos dela. Quando você fizer isso, estará perdido." Com um último suspiro de coragem, fechei os olhos. Concentrei toda a minha energia em me salvar. Eu não podia lutar contra ela fisicamente, mas sabia que havia uma maneira de escapar. Eu me virei e corri tão rápido quanto pude.
A água tentava me puxar para trás, mas com um movimento rápido, dei um salto e me afastei da margem. Quando abri os olhos, a mulher estava parada na água, olhando-me com um olhar vazio. Ela não se moveu, apenas ficou lá, como um monumento. Sua voz não mais ecoava nas árvores, e o rio voltou ao seu estado calmo. Eu sabia que havia vencido, mas o custo foi alto. Eu nunca mais voltei naquele rio. Nunca mais ouvi a voz da mulher do rio, mas à noite, quando o vento sopra e a lua brilha sobre a água, posso jurar que a vejo à distância, sempre esperando por mim. Eu tentei viver minha vida depois daquela noite, mas algo mudou em mim. O rio, a mulher, a voz, tudo ficou gravado em minha mente, uma lembrança que nunca poderia apagar. Ela estava lá, no fundo da água, esperando pelo próximo incauto. E eu sabia que, de alguma forma, minha experiência seria apenas mais uma história para aqueles que ousam desafiar a lenda da mulher do rio. Mas o mais estranho de tudo é que, de vez em quando, em uma noite silenciosa, eu ainda posso ouvir sua voz, longe, muito distante, chamando. Uma voz suave, como uma canção. Eu sei que talvez ela nunca me deixará em paz. Quem sabe algum dia alguém mais será atraído para aquele rio. E talvez aquela voz novamente se faça ouvir. Mas o importante é que estou vivo e depois de 30 anos, isso ainda me assombra. História 4. O cão preto da encruzilhada. Você já ouviu falar de uma encruzilhada no meio do mato? Não é qualquer encruzilhada, mas uma onde as escolhas não são apenas sobre o caminho a seguir. Dizem que nas noites mais escuras aparece um cão negro, mas ele não é um cão comum. Seus olhos são como brasas e quem o vê precisa tomar uma decisão, ou enfrentar uma criatura ou nevoeiro e o risco de ser seguido para o resto da vida. Este é o tipo de história que você não ouve a menos que tenha coragem para ouvi-la. Está pronto para saber o que acontece quando o cão aparece à sua porta? Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Prepare-se, o Corvo vai contar tudo agora. Era uma noite de inverno, com a lua cheia brilhando no céu. A estrada de terra, coberta pela neblina, estava deserta, sem sinal de vida à vista. Eu estava voltando de um trabalho no vilarejo. O silêncio da noite só era quebrado pelos gritos distantes dos animais e o farfalhar das árvores. Eu sabia que a encruzilhada estava à frente. Sempre soube que ela existia, mas nunca me atrevia a atravessá-la. Essa encruzilhada não era em qualquer lugar. Aquele ponto no meio da estrada era conhecido por ser amaldiçoado. As histórias sobre o cão negro, um ser imortal que guardava o lugar, circulavam pelas famílias mais antigas. Contavam com aqueles que passavam lá à noite, especialmente sozinhos, nunca voltavam inteiros. Aquele cão não era normal, e o que ele representava estava além do entendimento humano. Eu sabia disso. E, como um todo, decidi que seria diferente. Decidi que desafiaria a lenda e cruzaria aquela encruzilhada se fosse necessário. São só histórias, pensei. Mas ao chegar perto da encruzilhada, algo na minha garganta se abriu. O vento parou. O silêncio foi absoluto. Foi aí que o vi. Lá, à beira da estrada, na encruzilhada, estava ele. Um cão grande, de pelagem negra como carvão, com olhos vermelhos que brilhavam à luz da lua. O coração disparou. Eu sabia que isso não era normal. O cão não se movia. Apenas o observei. A tensão não era palpável. Não sei quanto tempo fiquei ali, parado, olhando aqueles olhos vermelhos. Não havia mais vento, e o ar parecia pesado, como se o mundo inteiro tivesse parado. O cão, com a sua imobilidade, parecia fazer parte da própria noite. Ele não se mexia, mas seus olhos seguiram cada movimento meu, como se estivesse esperando que eu tomasse uma decisão. E foi aí que comecei a sentir uma presença. Algo que não era o cão, mas uma sensação. Como se eu fosse presenteado por algo muito maior, algo além de mim.
A lenda do cão negro dizia que ele não era apenas um animal. Ele era o guardião da encruzilhada, um ser que testava as pessoas, oferecendo-lhes uma escolha. Mas o que a lenda nunca me contou foi que o cão não estava lá para matar. Ele estava lá para testar a coragem, para testar o caráter. Eu sinto o peso da escolha em minhas costas. O que fazer? Devia virar e correr ou continuar desafiando o que o cão representava? À medida que eu fiquei mais tempo ali, mais o cão parecia crescer. Sua presença se tornou esmagadora, como se a própria noite estivesse dominando a minha mente, me forçando a enfrentar algo que eu não estava preparado para compreender. Eu sabia que o cão não atacaria, mas não estava pronto para os efeitos do seu olhar. Ele não me pediu nada, apenas esperava que eu tomasse uma atitude. A decisão que tomei foi tão repentinamente quanto imprudente. Ao invés de recuar, como qualquer pessoa sensata faria, decidi andar em direção ao cão. Mas cada passo que eu dava, sentia o peso de 1000 olhos em mim. O cão não se moveu. Eu estava agora a poucos metros dele, e sua respiração era audível, profunda e pesada. Quando eu parei à sua frente, ele ainda não se moveu. Seus olhos vermelhos estavam fixos nos meus, mas em vez de um medo crescente, senti algo mais. Algo como compreensão. O cão parecia me analisar, pesar meus interesses. Foi nesse momento que ele deu um passo em minha direção, não com agressividade, mas com um passo lento, como quem se aproxima de algo que precisa ser treinado. Eu, no entanto, não recuei. Eu sabia que aquilo era algo além do que uma simples ameaça. Era um teste. A lenda dizia que quem ousasse desafiar o cão da encruzilhada teria de tomar uma decisão. Passe pela encruzilhada, uma voz sussurrada em minha mente, e sem saber o que isso fez, eu sigo em frente. Eu tomei o caminho e com ele fiz a escolha. O cão então se atravessou. A estrada continua à minha frente e ele não me atinge. Ele não me atacou. Ele simplesmente desapareceu nas sombras. Mas algo ainda pesava sobre mim. Algo que me disse que eu não estava completamente livre. Nos dias que se seguiram, tudo parecia normal. Mas havia algo que não me incomodava. O mundo parecia estar próximo, deslocado. À noite, eu ouvia ruídos estranhos, passos que se moviam ao meu redor, mas quando me virava, não havia ninguém. O cão não havia desaparecido. Ele estava mais presente do que nunca. Eu comecei a perceber que a encruzilhada não era apenas uma estrada física, mas algo mais profundo, algo ligado ao destino. Cada passo que eu dava me fazia sentir que eu estava sendo seguido, não por alguém, mas por uma presença invisível que me vigiava. Eu havia feito a escolha de continuar, e o preço disso ainda estava por vir. As noites ficaram mais difíceis. Cada passo à noite parecia mais carregado de tensão. Eu sabia que o cão me observava, mas ele nunca apareceu novamente. Ele não precisa. Sua presença agora estava dentro de mim, como uma sombra que nunca se apagaria. As escolhas que fazemos não são apenas sobre o que fazemos naquele momento, mas sobre como elas nos marcam para sempre. Eu não sabia até onde isso me levaria, mas sabia que, de alguma forma, o cão me havia dado mais do que eu esperava. Ele me ensinou que os testes não são sempre sobre vencer ou perder, mas sobre a decisão que tomamos e as consequências dessas decisões que jamais conseguiremos apagar. Com o tempo, percebi que não estava livre. O cão negro não era apenas um guardião da encruzilhada. Ele foi uma manifestação da escolha em si, o reflexo das decisões que tomamos. Ele nunca mais apareceu fisicamente, mas eu sabia que ele estava sempre ali, observando. E as encruzilhadas da vida, aquelas que encontram sem aviso, continuam a nos desafiar. Eu sigo meu caminho, mas todas as noites os passos na estrada de poeira ecoavam atrás de mim. Eu nunca soube se era a lembrança do cão ou algo mais.
O que sei é que as escolhas que fazemos, os caminhos que escolhemos seguir, são vigiados por aqueles que guardam ou que deixam para trás. E enquanto eu andava, percebi que a verdadeira pergunta nunca foi sobre como escapar, mas sobre o que se torna de nós quando enfrentamos o que não podemos mudar. O cão negro me marcou, mas ele também me ensinou. O que ele representa não é apenas um guardião, mas o reflexo de nossas escolhas. E com isto carreguei o fardo do lobisomem. Até hoje, em noites de lua cheia, ando a vagar nas encruzilhadas das matas. História 5. A luz no cemitério abandonado. Numa noite de céu nublado, onde o vento uiva entre as árvores e o silêncio toma conta do mundo, uma luz estranha começa a brilhar em um cemitério abandonado. Muitos dizem que ela é apenas um reflexo da lua, mas quem ousou se aproximar de perto nunca mais voltou. Os mais velhos falam de uma luz maldita, capaz de atrair almas perdidas para sempre. Mas o que ninguém sabe é que, na verdade, essa luz está esperando por uma alma específica. E talvez essa alma seja a sua. Quando eu era mais jovem, as histórias sobre o cemitério abandonado eram comuns nas conversas dos velhos da cidade. Eles sabiam sobre um antigo cemitério, onde as lápides estavam cobertas de musgo e o tempo parecia ter parado. A cidade cresceu, as pessoas se mudaram e o cemitério foi esquecido. Mas as lendas nunca foram esquecidas. As pessoas que passavam por perto diziam ver uma luz estranha surgindo entre os túmulos. Uma luz que flutuava lentamente, sem explicação. As crianças, sempre curiosas, nunca se atreviam a ir até lá. Mas os adultos falavam que a luz era maldita, que ela trazia algo de ruim. É o espírito de alguém que nunca encontrou a paz, diziam. E quem se aproximasse sentiria o peso daquelas almas perdidas. Para mim, era tudo uma invenção. Mas uma noite, algo me fez mudar de ideia. Eu estava voltando da casa de um amigo quando passei por lá. O cemitério na estrada que cortava a floresta. O vento estava forte e o ar gelado me fez acelerar os passos. Mas, ao passar perto do cemitério, vi uma luz à distância. Era uma luz tênue, flutuante, como se estivesse se movendo. Não havia lâmpadas ali, nem energia elétrica, e a luz não era da lua. Eu sabia que estava vendo algo que eu não deveria. A curiosidade foi mais forte que o medo, e sem pensar, comecei a caminhar em direção ao cemitério. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O ar estava estranho, abafado, como se o mundo ao redor estivesse em silêncio total, exceto pela luz. Eu me aproximei, tentando entender o que estava acontecendo, mas quanto mais eu me aproximava, mais a sensação de inquietação crescia dentro de mim. A luz não estava mais no fundo do cemitério, como eu imaginava, mas flutuou à minha frente entre as lápides. Ela era fraca, mas tinha um brilho peculiar, como se fosse feito de uma energia diferente de tudo o que eu já tinha visto. O cemitério estava deserto, com lápides antigas e caídas. A vegetação crescida de forma selvagem ao redor e o cheiro de terra molhada preenchia o ar. O que me incomodava não era a luz em si, mas a sensação de que eu não estava sozinho. As sombras das árvores se alongam, como se me observassem. Eu parei, observando a luz flutuante, e foi nesse momento que ouvi algo. Um barulho baixa, como uma voz distante, mas clara o suficiente para que eu pudesse entender. Não havia ninguém. Por perto, a voz disse meu nome. Meu coração disparou. Não era possível. Quem mais estaria ali? Quem mais sabia meu nome? Eu olhei em volta, mas não vi nada. A luz continuava a se mover suavemente entre as lápides, como se me chamasse. A sensação de ser distribuída só aumentou. O frio na espinha se intensificava e meu corpo estava em alerta total. Eu sabia que deveria ir embora, mas não conseguia. A luz parecia ter um poder hipnótico sobre mim,
como se eu estivesse sendo atraído por ela. Eu não consegui tirar os olhos da luz. Foi quando a voz falou novamente, desta vez mais forte. Não vá embora, ainda não é a sua hora. Eu quase caí para trás de medo. A voz não era humana, era um comunicado, mas parecia vindo de várias variações ao mesmo tempo. A luz, que antes estava tranquila, agora se move de forma errática, como se estivesse agitada, tentando se comunicar comigo. Eu recuei um passo, sentindo que algo estava prestes a acontecer. A voz não parava de falar, e cada palavra parecia pesar no ar. Você é o próximo, você não pode escapar. Eu sinto um frio gelado tomar meu corpo. Eu estava congelado, incapaz de mover uma parte sequer. A luz estava agora parada à minha frente, e a sombra das lápides parecia se estender em minha direção, como se quisesse me engolir. Eu estava paralisado, preso naquela sensação de medo que me impedia de fazer qualquer movimento. A luz à minha frente começou a brilhar mais intensamente, e logo eu percebi que não estava vendo uma simples chama. A luz era composta de algo mais, algo que eu não conseguia compreender. Ela começou a tomar forma, tornando-se algo mais tangível, mais humano. Aos poucos, uma figura começou a emergir dela, uma figura pálida, com os olhos profundamente escuros e vazios. Era uma mulher. Seu rosto estava marcado pelo tempo, como se ela fosse uma das primeiras almas a serem enterradas ali. Sua expressão era de tristeza profunda, e seus olhos, apesar de vazios, refletindo dor. Você me trouxe aqui, disse ela, sua voz ecoando em meus ouvidos. Agora, você deve me ajudar. Antes que eu pudesse reagir, a luz aumentou ainda mais, e eu senti uma onda de energia me envolvendo. A mulher parecia me olhar com uma intensidade que me fazia sentir que ela sabia tudo sobre mim. Você me libertou. Agora você está condenado. O medo de me consumir. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. As árvores, o vento, a lua, tudo parecia desaparecer. Eu estava dentro de um vórtice de luz, e as sombras ao redor se moveram de forma sinistra, como se viessem de outra dimensão onde eu não deveria estar. Eu tentei correr, mas meus pés estavam presos ao solo. Cada tentativa de movimento fazia com que a sensação de medo aumentasse ainda mais. A mulher parecia estar me observando com pena, e quando seus lábios se moveram, uma palavra sussurrada atravessou o vento. Libertação. Eu não sabia o que isso fez, mas algo em mim entendeu. Eu estava ali para ajudá-la, não porque eu quis, mas porque eu não tinha escolha. Ela me guiava para onde sua alma deveria ir. Era uma sensação eterna, mas algo dentro de mim sabia que isso era apenas o início de algo muito maior. A mulher desapareceu na luz, e quando a luz se dissipou, eu estava de volta na estrada sozinho. O cemitério estava quieto, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo dentro de mim havia mudado. Desde aquela noite, eu nunca mais vi a luz. Mas sempre que o vento uiva na floresta e a lua brilha no céu, sinto como se ela estivesse me observando, esperando. Eu sei que a mulher do cemitério não foi a última e que a qualquer momento alguém mais será atraído para aquela luz. A pergunta que fica é: será você o próximo a cruzar o caminho da luz no cemitério abandonado? E assim, mais uma lenda ganha vida, e a história da mulher do cemitério nunca será esquecida. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. O Corvo sempre traz as histórias mais assustadoras e, quem sabe, a próxima lenda seja a sua. Nos vemos na próxima noite, onde o Corvo sempre voa, trazendo as lendas do além.